Olá galera, bem-vindo ao Expert Radiologia, o canal que ajuda você a ser bem-sucedido na área de radiologia. E o assunto de hoje é a Portaria 453 de 1º de junho de 1998. Essa é a parte 2 desta aula. E para iniciarmos, vamos continuar falando sobre o capítulo 3. Lá nós encontramos o controle ocupacional. Nesse controle ocupacional, nós encontramos ali a monitoração individual. Com relação aos titulares, nós temos que eles devem estabelecer um programa rotineiro de monitoração individual, sendo que nesse programa rotineiro deve conter lá o seguinte, deve ter os seguintes objetivos ou finalidades. Deve obter uma estimativa da dose efetiva ou da dose equivalente tanto para o cristalino ou para as extremidades. Também deve contribuir para o controle e para a melhoria da operação da instalação. Outro ponto que deve ter nesse programa rotineiro é que, em casos de exposição acidental envolvendo uma dose muito alta de radiação, o titular do serviço ele deve fornecer informações para a investigação e também para o suporte e para o acompanhamento médico e o tratamento desse profissional, dessa pessoa que foi exposta a uma dose alta de radiação. Ainda falando sobre monitoração individual, nós temos lá na Portaria 453 falando também sobre os dosímetros. Nós encontramos o seguinte, que todo profissional que trabalha com raio-x diagnóstico, durante a sua jornada de trabalho ou também enquanto ele estiver permanecendo na área controlada, ou seja, a área onde tem o equipamento de raio-x, esse profissional ele deve estar utilizando o dosímetro individual. Esse dosímetro ele deve ser de leitura indireta e deve ser trocado todo mês. Outro ponto em relação aos dosímetros é que a obrigatoriedade do uso do dosímetro pode ser dispensada, isso a critério da autoridade sanitária local ou mediante um ato normativo. Também falando sobre os dosímetros, temos aí que os dosímetros individuais destinados à estimativa de dose efetiva devem estar no local onde recebe mais exposição à radiação, no caso, o tronco. Certinho? E quando estiver utilizando ali um avental plumbífero, esse dosímetro individual ele deve ser colocado sobre o avental, ou seja, por cima do avental, e deve ser aplicado ali um fator de correção de 1/10 para estimar a dose efetiva, ou seja, a dose do corpo inteiro. Em casos em que as extremidades estão sujeitas a umas doses de radiação muito alta, deve ser utilizado um dosímetro a mais, ou seja, um dosímetro adicional, que é um dosímetro de extremidades. Também, durante a ausência do usuário, ou seja, do que está utilizando ali o dosímetro, o dosímetro dele deve ser mantido em local seguro, com temperatura amena, uma umidade baixa e deve estar afastada de fontes de radiação ionizante e deve estar ali junto com o dosímetro padrão sob a supervisão de um supervisor de proteção radiológica. E também, se houver suspeita de exposição acidental, o dosímetro individual deve ser enviado para leitura em caráter de urgência. Correto? Sobre a monitoração individual, os titulares de serviço também devem providenciar a investigação quando existirem casos que a dose efetiva mensal for superior a 1,5 milisievert. Aí deve tomar algumas medidas, por exemplo, os titulares devem comunicar à autoridade sanitária os resultados mensais acima de 3/10 do limite anual. Também os valores mensais relatados de dose efetiva, quando forem superiores a 100 milisievert, os titulares também devem providenciar ali uma investigação especial. Já na letra J aí, nós encontramos que no caso dos indivíduos que trabalham em mais de um serviço, os titulares de cada serviço devem tomar algumas medidas necessárias para garantir que a soma das exposições desses serviços dele, a exposição ocupacional no caso, de cada indivíduo não ultrapasse os limites estabelecidos por este regulamento.
Nesta resolução, nós encontramos ainda outro tópico, que é restrições de doses em exposições médicas. No caso das exposições médicas do paciente, nós temos que o exame de radiodiagnóstico devem ser realizados de modo a considerar os níveis de referência de radiodiagnóstico. Também, os níveis de referência de radiodiagnóstico devem ser utilizados de modo a permitir a revisão e adequação dos procedimentos e técnicas. Temos aí as restrições de doses com respeito à exposição de acompanhantes. O que diz a Portaria 453 sobre a exposição de acompanhantes? Diz que um acompanhante só pode estar na sala de exames durante o procedimento radiológico quando a sua participação for imprescindível para conter, confortar ou ajudar pacientes. Aí diz o seguinte, esta atividade deve ser exercida apenas em caráter voluntário e fora do contexto da atividade profissional do acompanhante. Também é proibido a um mesmo indivíduo desenvolver regularmente a mesma atividade. Ou seja, você tem uma pessoa ali que sempre está se expondo à radiação para conter, confortar ou ajudar um paciente. Isso é proibido. Deve ser uma vez ou outra, ou seja, apenas uma vez. Quando você tiver um acompanhante lá, você pode pedir ele para conter apenas uma vez, certo? Também, durante as exposições, é obrigatório aos acompanhantes a utilização de uma vestimenta de proteção individual, por exemplo, um avental plumbífero. E a proteção radiológica, a quantidade de chumbo desse equipamento que ela deve utilizar, deve ser equivalente a 0,5 milímetros de chumbo. Outro ponto é que o conceito de limite de doses não se aplica para esses acompanhantes, ou seja, os limites de dose relacionados ao indivíduo ocupacionalmente exposto não está relacionado aos acompanhantes. Na verdade, para os acompanhantes, a dose efetiva não deve exceder 5 milisievert durante o procedimento. Outro tópico são os assentamentos ou os registros. Nós temos lá que o responsável legal pelo serviço deve manter um sistema de assentamento, ou seja, de registro de dados, que deve conter lá cada procedimento radiológico, deve ser registrado, deve conter lá nesse procedimento radiológico o seguinte: a data do exame, o nome e endereço completo do paciente, o sexo, a idade, a indicação do exame, o tipo de procedimento radiológico realizado, a quantidade de filmes utilizados, quando aplicável, o tempo de fluoroscopia, também os números de corte. Também deve conter, nesse procedimento radiológico, o peso e a técnica radiográfica, como o KV, o MAS, a distância fonte-receptor da imagem e a tela-filme, quando isso for justificável. E os assentamentos de levantamentos radiométricos, ou seja, os registros dos levantamentos radiométricos, devem incluir o croquis da instalação e vizinhanças, identificação do equipamento de raio-x, a descrição da instrumentação utilizada e da calibração, a descrição dos fatores de operação utilizados no levantamento, também a carga de trabalho máxima, a carga horária de trabalho máxima estimada e os fatores de uso relativos à direção do feixe primário, as leituras realizadas em pontos dentro e fora das áreas controladas, ou seja, aquelas áreas onde tem o equipamento de raio-x, deve conter também a data, o nome, a qualificação e a assinatura do responsável pelo levantamento radiométrico. Vamos agora para o seguinte tópico: características gerais dos equipamentos. Temos aí a letra A, que diz o seguinte: todo equipamento de raio-x diagnóstico deve ser projetado e construído visando garantir que, primeiro, seja facilitada a execução de exposição médica a níveis tão baixos quanto execuíveis, ou seja, lembrando ali o princípio ALARA, ou da otimização. Outro ponto é que deve ser garantido que eventuais falhas em um único componente sejam imediatamente detectadas para prevenir as exposições não planejadas, tanto para os pacientes e também para os operadores. Também deve ser garantido que seja mínima a probabilidade de ocorrência de um erro humano como causa de exposição. Características gerais nós encontramos dos equipamentos, nós encontramos também aqui que os componentes tais como gerador,
Tubo, cabeçote, mesa e sistema de colimação devem possuir identificação própria, ou seja, deve ter uma marca, um tipo, um número de série. Também, a terminologia, os valores de parâmetros de operação devem estar exibidos onde? No painel de controle do equipamento, ou seja, ali próximo ao painel de controle de equipamento deve ter os valores de operação. Também, os parâmetros operacionais, tais como tensão do tubo, filtração inerente e adicional, posição do ponto focal, distância fotorreceptor da imagem, tamanho de campo, tempo e corrente de tubo ou seu produto devem ser claramente indicados no equipamento. Outro ponto é que a emissão dos raios-x, enquanto durar a exposição radiográfica, deve ser indicada por um sinal sonoro e luminoso localizado no painel de controle do aparelho. Também as taxas de Kerman no ar, fora da região do exame, devem ser mantidas nos níveis mais baixos quanto exequíveis, lembrando novamente do princípio ALARA. Também o botão disparador deve ser do tipo que permite interromper a exposição a qualquer momento e deve ser observado os seguintes pontos. A emissão do feixe de raio-x deve ocorrer somente enquanto durar a pressão intencional sobre o botão disparador. Você tirando a pressão ali do botão disparador, logo o feixe é interrompido. Também, para repetir a exposição, deve ser necessário aliviar o dedo sobre o botão e depois pressioná-lo novamente. Outro ponto, o botão disparador deve estar instalado de tal forma que seja difícil efetuar uma exposição acidental. E o último ponto, todo equipamento com anodo rotatório deve ter 2 estágios de acionamento do feixe, uma preparação e o disparo do raio-x. Esses são os 2 estágios, certo? Vamos passar agora para o capítulo 4, que fala sobre os requisitos específicos para radiodiagnóstico médico. Aí temos aí os requisitos específicos dos ambientes. Note que o capítulo 4 ele é muito importante, porque costuma cair bastante em concursos públicos. Então vamos lá. As salas de raio-x devem dispor de paredes, piso, teto e portas com blindagem que proporcione proteção radiológica às áreas adjacentes. As blindagens elas devem ser contínuas e sem falhas. Também a blindagem das paredes pode ser reduzida acima de 210 centímetros ou 2,10 centímetros do piso, quando for justificado. Também toda a superfície de chumbo deve ser coberta por um revestimento protetor, como lambris, pintura ou outro material adequado. A cabine de comando deve conter ali dimensões e blindagem que proporcione atenuação suficiente para garantir a proteção do técnico ou tecnólogo, ou seja, a proteção do operador. Ela deve também permitir ao operador, quando ele estiver na posição de disparo, a eficaz comunicação e observação visual do paciente. Quando o comando estiver dentro da sala de raio-x, é permitido que a cabine seja fixada, tenha um biombo fixado ao chão, com altura mínima de 2,10 metros. E essa cabine deve estar posicionada de modo que durante as exposições nenhum indivíduo possa entrar na sala sem ser notado pelo operador. Por último, a sinalização visível na face exterior das portas de acesso deve conter lá uma sinalização com a seguinte frase: raio-x, entrada proibida, ou também raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Deve conter também uma sinalização luminosa vermelha acima da face exterior da porta de acesso, acompanhada do seguinte aviso de advertência: quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Deve-se conter também um quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica e deve estar no lugar visível, que são: não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Outra frase deve ser escrita lá em lugar visível: acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção. Também deve conter lá no quadro interior da sala, em um lugar e tamanho visível ao paciente, com os seguintes avisos: nesta sala somente pode permanecer um paciente de cada vez. E
deve haver suportes apropriados para sustentar os aventais publíferos de modo a preservar sua integridade. Esse é o último aspecto. Vamos agora para o próximo. Junto ao painel de controle de cada equipamento de raio-x, deve ser mantido um protocolo de técnicas, ali aquela tabela de exposição, que deve especificar para cada exame realizado no equipamento as seguintes informações. Deve ter ali o tipo de exame, ou seja, a espessura e partes anatômicas do paciente, e respectivos fatores de técnica radiográfica. E, quando aplicável, deve conter também parâmetros para controle automático de exposição, apenas quando aplicável. Também deve conter lá o tamanho e tipo de combinação tela-filme, a distância foco-filme e o tipo e posicionamento da blindagem a ser usada no paciente. Vemos que não é permitida a instalação de mais um equipamento de raio-x por sala e deve ter avisos de advertência como: mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, favor informarem ao médico ou técnico antes do exame. Na câmara escura deve ser planejada e construída considerando os seguintes requisitos: a dimensão proporcional à quantidade de radiografias e ao fluxo de atividades, a vedação apropriada contra a luz do dia ou artificial, o interruptor lá na câmara escura, o interruptor de luz clara deve estar posicionado de forma que não aconteça ali o acionamento acidental. Também deve conter nessa câmara escura um sistema de exaustão de ar de forma a manter uma pressão positiva no ambiente. Deve-se conter na câmara escura também um piso anticorrosivo, impermeável e antiaderente. E por último ali temos o sistema de iluminação de segurança, deve existir lá com lâmpadas e filtros apropriados aos tipos de filme utilizados. E essas lâmpadas de segurança, elas devem estar numa distância não inferior, ou seja, tem que ser uma distância maior do que 1,20 m do local de manipulação dos filmes. A câmara escura para revelação manual deve ser provida de cronômetro, termômetro e tabela de revelação, de acordo com o fabricante dos produtos de revelação. Deve ser previsto também um local adequado para armazenamento do filme radiográfico, de forma que estes filmes sejam mantidos em posição vertical, afastado de fontes de radiação, em condições de temperatura e umidade compatíveis com as especificações do fabricante. Também a iluminação da sala de interpretação de laudos deve ser planejada de modo que a não causar reflexo no negatoscópio que possam prejudicar a avaliação da imagem. Também coloquei aqui em relação à mamografia, o negatoscópio ele deve ter uma iluminação ali entre 3.000 e 3.500 nits. A filtração total, ou seja, a soma da filtração inerente com a filtração adicional, deve ser equivalente a 2,5 mm de alumínio, no caso dos aparelhos de raio-x, ou 0,03 mm de molibdênio para os equipamentos de mamografia. O cabo disparador deve ter um comprimento mínimo de 2 metros, no caso dos equipamentos móveis. Outro ponto é que a absorção produzida pela mesa ou pelo porta-chassi vertical deve ser, no máximo, o equivalente a 1,2 mm de alumínio a 100 kV. Por último, temos que todo equipamento de mamografia deve possuir um tubo especificamente projetado para mamografia, com janela de berílio, um gerador trifásico ou de alta frequência e uma distância foco-pele não inferior a 30 centímetros. Então, esta foi a aula de hoje. Um último aviso, inscreva-se no canal Expert Radiologia, só assim você vai ficar a par de todos os nossos conteúdos. E caso haja alguma dúvida, deixe seu comentário ou sugestão que estaremos dispostos a respondê-lo. Eu agradeço e até a próxima aula.